artigo 48, parágrafo único da Lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade do Poder Legislativo demonstrar e discutir o plano plurianual do município de Itu para o exercício de 2014 a 2017. Informo que a população em geral foi convidada a comparecer nesta audiência através de comunicado afixado nas dependências da Câmara Municipal, divulgado no site da Câmara e publicado na imprensa do município. Informo ainda que todos os vereadores foram convidados a participar e receberam previamente cópia do Plano Plurianual do município de Itu para o exercício de 2014 a 2017. Foi também convidada a doutora Cláudia Laterza Batista, consultora jurídica da Câmara Municipal, para fazer as explanações sobre o referido assunto. Comunico aos presentes que esta audiência pública foi convocada única e exclusivamente para tratar das questões relacionadas ao Plano Plurianual do município de Itu para o exercício de 2014 a 2017. Ao final da explanação da doutora Cláudia, os presentes poderão fazer perguntas à mesma, não sendo permitido qualquer tipo de pronunciamento envolvendo outros assuntos estranhos à finalidade para a qual esta audiência pública foi convocada. Dando início aos trabalhos, convido o vereador Marquinhos da Funerária, para secretariar os trabalhos da presente audiência pública e solicito ao mesmo que nomine as autoridades presentes. Bom dia a todos. Que gostaria de nominar a presença do professor João Carlos de Campos Feital, vereador, segundo secretário da Câmara dos Vereadores da Estância Turística de Itu, que preside essa audiência pública. Gostaria de nominar a presença do vereador Paulo Eduardo Andrade Ortiz, vereador da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, membro dessa comissão. Gostaria também de nomear a presença do Dr. Sérgio Castanheira de Souza, vereador da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. Gostaria também de agradecer a presença do vereador Zelito do Quiosque. A presença desse vereador, Marquinhos da Funerária, aqui presente, membro dessa comissão. Dr. Valfrido Miguel Carotti, secretário municipal de Economia e Finanças. Senhor Isael Evangelista Borges de Oliveira, diretor de acompanhamento econômico da Prefeitura da Estância Turística de Itu. Dr. Gustavo Arruda Camargo Luiz, diretor jurídico e legislativo da Câmara de Vereadores da Estância Jurídica de Itu. Dr. Gustavo. E doutora Cláudia, consultora jurídica da Câmara de Vereadores da Estância Jurídica de Itu. Esses são as autoridades mencionadas nesse evento. Passo a palavra à doutora Cláudia Laterza Batista, consultora jurídica da Câmara Municipal, para dar início à explanação. Bom dia a todos. Esse é um momento bastante importante. A gente vai tratar aqui do PPA, que é o Plano Plurianual. O PPA é uma das peças do tripé orçamentário, que a gente chama, o tripé orçamentário, que é composto do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Na minha opinião, dos três, os três são muito importantes, mas para mim o PPA é o mais importante de todos. Essa é uma opinião pessoal,
Juridicamente, a gente não pode dizer que um é mais importante que o outro, mas pessoalmente, particularmente, eu entendo que é o mais importante de todos. Por que eu entendo assim? Porque é o PPA que mostra o planejamento para os 4 anos. É o PPA que mostra para onde nós vamos caminhar nos próximos 4 anos. É o PPA que diz, que em tese, que deve refletir aquilo que estava no plano de governo. Né? É o PPA que vai dizer, olha, a gente está priorizando a saúde, a gente está priorizando a educação, ou a gente está priorizando outras coisas. É o PPA quem fala isso para a gente. Então, a gente deve ter muita atenção ao PPA. A Câmara Municipal deve tratar com muito zelo o PPA. A população deveria se interessar muito pelo PPA. Porque ele pode parecer algo muito difícil, mas de fato não é. Se a gente gastar um pouquinho de tempo e olhar para ele, a gente começa a entender e fala, então isso aqui quer dizer que o município vai gastar tanto dinheiro nisso? É isso. Né? Então a gente vai, de uma forma... a gente vai falar um pouco do texto da lei, porque é necessário, porque sobre o texto da lei a Câmara Municipal, o Poder Legislativo pode emendar, então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre os programas um pouquinho, quais os programas que estão no PPA. Enfim, a gente vai tentar transformar isso em uma coisa mais simples, porque o objetivo da audiência pública é isso, transformar aquilo que parece tão difícil em uma coisa mais simples. Bom, primeira coisa então, o PPA ele vai vigorar de 2014 a 2017. Então quer dizer que o primeiro ano do governo do prefeito Tuízi, ele está executando o PPA do ex-prefeito? Olha só que interessante. Então, no primeiro ano do prefeito eleito, ele executa o PPA do prefeito que saiu. Às vezes a gente acha que o prefeito chega e está fazendo um monte de coisa e, na verdade, ele está fazendo aquele monte de coisa que o outro deixou para ele fazer. Né? E a gente, às vezes, se engana porque a gente não conhece as coisas. Então, o prefeito atual está executando o último ano do PPA do prefeito que saiu. É óbvio que o PPA não é uma lei estanque, que não pode ser mudada. E, às vezes, o prefeito chega, muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali e põe a carinha dele. Né? Mas, importante saber que isso acontece em todos os níveis de governo. Acontece no governo estadual, acontece no governo federal. Aquele que entra sempre executa o primeiro ano, o último ano do PPA daquele que saiu. Bom, o primeiro artigo da lei diz o quê? Diz aquilo que é o PPA. Essa lei estabelece, nos termos da Constituição Federal, do artigo 165, parágrafo 1º, o plano plurianual do município de Itu para 2014 a 2017, pelo qual serão definidas as diretrizes, objetivos e metas. Diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Ou seja, para os investimentos. O PPA, ele fala de investimento e ele fala também, olha lá, para as despesas relativas aos programas de duração continuada. O que é programa de duração continuada? São aquelas despesas que começam e continuam. O que é uma despesa de duração continuada? Uma despesa com pessoal é uma despesa de duração continuada. Uma despesa com merenda é uma despesa de duração continuada. Então, eu não começo hoje e amanhã falo, acabou, não tem mais. Não, ela permanece, ela continua. Por isso que quando eu vou começar uma despesa, um programa novo, alguma coisa que vai continuar no tempo, eu tenho que planejar. Eu tenho que prever se eu tenho recurso nesse ano, no ano seguinte, no outro. Porque senão eu começo, porque esse ano eu tenho dinheiro, mas eu não sei se eu tenho ano que vem. Né? A gente devia fazer isso em casa também, né? Porque às vezes a gente começa uma coisa e depois não tem fôlego para continuar. No governo tem que fazer assim. Então, é isso, olha só. O PPA, ele tem que definir diretrizes, objetivos e metas
para as despesas de capital, ou seja, investimento. O que é investimento? É construção de escola, é construção de unidade de saúde, é compra de equipamentos, tudo aquilo que ganha plaquinha, assim, que a gente fala que é patrimônio, isso é investimento. E as despesas de duração continuada. Então, o PPA tem que prever tudo isso. E você vai ter que voltar A gente apanha com essas coisas, sabe? Eu sou do tempo do papel e do lápis. Voltou? Voltou. Não, espera aí um pouquinho. Volta lá para o primeiro. Aí. Aí tá bom, isso. Aí eu vou. Aí. Essa lei, ela já está autorizando o Poder Executivo a modificar tanto a unidade executora, ou o órgão responsável por programas e ações, e os indicadores e índices, bem como adequar metas físicas em função das modificações dos programas ditados por leis de diretrizes e por leis orçamentárias. Por que isso? Vocês vão ver que o PPA ele tem programas. Nesses programas existem indicadores, índices, existem metas físicas que estão lá dizendo, olha, o programa tem um objetivo, ele tem uma meta, ele tem um índice. E, às vezes, isso muda. Isso muda no meio do caminho. Portanto, muda o valor. Pode mudar a unidade executora. Por favor, Israel, me interrompa e me corrija se eu estiver falando uma bobagem ou se você quiser complementar alguma coisa. Mas o que eu estou entendendo é que esse artigo ele está já dando permissão ao Executivo para modificar essa unidade executora, o órgão responsável por um programa. Isso quer dizer que ele poderia mudar de um órgão para outro, é isso? As ações, os indicadores e os índices, bem como adequar as metas físicas. Em função das modificações nos programas, modificações ditadas por leis. Portanto, isso passaria antes pela Câmara Municipal. É isso. Bom dia a todos. O importante é a gente discutir, porque isso aqui é uma audiência pública. Não, mas, na verdade, é mais para complementar mesmo o que a senhora falou, doutora Cláudia. O plano plurianual ele não é inflexível. Ele pode sofrer as alterações, como dito aqui no primeiro artigo, parágrafo 1º, dos programas, as unidades executoras. Também os métodos de medição desses projetos podem ser alterados no decorrer da execução, mas sempre precedidos com leis. Então, por exemplo, no encaminhamento da Lei de Diretriz Orçamentária ou na Lei de Orçamento Anual, são elaborados anexos onde nós procuramos elencar todas essas alterações do plano plurianual. Fora o encaminhamento dessas leis de planejamento também, poderemos propor, o Executivo pode propor a inclusão, a alteração de um determinado programa ou ação através de uma lei específica, né? Então, o município pode ser agraciado com um novo projeto e ele pode e deve pedir autorização para o Legislativo para poder implementar no município. Só a título de exemplo também, pode acontecer de haver uma reforma administrativa, por exemplo, se criar uma Secretaria de Transportes, de Mobilidade Urbana, em que determinados programas que estavam adstritos a uma secretaria vão passar a ser executadas por outro órgão, né? Então, isso feito através de lei, o PPA pode ser modificado em razão disso também, né? Mas o que eu acho importante que fique claro, e eu acho importante que fique claro até para os vereadores que vão analisar, é que isso não é um cheque em branco. Isso não é um cheque em branco. E ali está bem claro isso. Modificações nos programas ditados por leis, né? Isso é importante que fique claro. Essas alterações, uma lei altera outra lei. Então, essas alterações não são feitas por um ofício, por um decreto. Eles serão feitas por leis, né? Então, isso aí é muito importante que fique claro para os vereadores. Outra questão é que o plano plurianual,
ele compreende a atuação de todos os órgãos da administração direta e indireta. Então, ele não é um plano da prefeitura, não é um plano do poder executivo. Ele alcança o poder legislativo, ele alcança as autarquias, as fundações, ele alcança o município de Itu, todos os órgãos da administração direta, indireta e Câmara Municipal. Isso não tem nada a ver com não interfere na independência entre os poderes, nada disso. Tanto que a Câmara Municipal encaminha para o Poder Executivo quais são as suas perspectivas, quais são as suas intenções para o período de 2014 a 2017. Ela fala, olha, nós pretendemos fazer isso, isso, isso e aquilo. E o Executivo insere isso no PPA, né? Porque o plano plurianual compreende a atuação de todos os órgãos do município. As diretrizes para esse quadriênio, que são norteadoras da execução dos programas e ações, deverão seguir os seguintes macro-objetivos. São os nortes. Prestação eficiente de serviços públicos. Isso são os nortes do PPA. É isso que o PPA almeja. É isso que o governo municipal almeja. Prestação eficiente de serviços públicos. Gestão adequada dos recursos em face da crise econômica e no período pós-crise. Espera-se que saiamos dessa crise. Fomento de atividades geradoras de desenvolvimento econômico e social. Ou seja, esse é o recado do governo. Essa é a nossa forma de lidar com o dinheiro público. Nós queremos prestar serviços públicos de forma eficiente, nós queremos gerir de forma adequada os recursos, os parcos recursos existentes durante a crise e no período que nós sairmos dela. E fomentar atividades geradoras de desenvolvimento econômico e social. Então, em algumas palavras, esse é o recado que o Poder Executivo está mandando, dizendo, é assim que nós queremos gerir o dinheiro público. As estimativas das receitas e dos valores dos programas, isso é importante, e ações constantes dos anexos destas leis são fixadas exclusivamente para conferir consistência ao plano, não se constituindo em limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias. O que isso quer dizer? São valores estimados. Como já foi dito, tanto pelo Israel como por mim, o PPA não é uma lei imexível, como diria o Magri, o antigo ex-ministro Magri. Não é uma lei estanque, porque as coisas acontecem, se mexem. Os valores são valores previstos, estimados. Estima-se arrecadar tanto, mas essa estimativa, e ela não é feita de qualquer jeito. Tanto que eu acredito que nos últimos anos os valores estimados foram muito próximos da realidade, não foram? Sim, principalmente aqueles resultantes de ação direta do governo. As receitas que apresentam a maior dificuldade de estimativa são aquelas decorrentes de transferências de capital da União do Estado, porque em decorrência de um momento político ou queda da atividade financeira, o governo às vezes recua, ele dá uma segurada, não transferindo então recursos de convênios, né? Então esse é mais difícil de acertar. Mas os decorrentes da receita própria e transferências de impostos, o município tem trabalhado bem, né, seu Alfredo? E na verdade nós temos aí nós tivemos a felicidade nesses últimos 8 anos de ter apresentado na maioria das receitas, superávites ou excesso de arrecadação. Mas um superávit, eu digo porque assim, para o município que faz a lição de casa, o planejamento é um dever. É um dever. E eu digo isso porque eu trabalho com muitos municípios e conheço muitos municípios que não dão importância ao planejamento.
estimar receita é um dos deveres do planejamento. E é um trabalho científico. Não é feito assim, eu acho que o ano que vem nós vamos arrecadar tanto. Não, você pensa em função da inflação, você pensa em função do crescimento, você pensa em função de uma série de coisas. E tu tem feito a lição de casa nesse sentido. E tu tem se esforçado para chegar sempre o mais próximo da realidade. Né? Isso a gente tem visto. Até porque o excesso de superávit mostra falta de planejamento. E também não é o caso aqui. A não ser aquele superávit que vem de receitas, que vem de transferências de convênios, de coisas que não estão previstas mesmo. Não, né? Mas mesmo nas receitas próprias, que são o caso dos impostos e a recuperação da dívida ativa, isso demonstra a atuação do governo. Sim. Então, a nossa dívida ativa, o resultado das cobranças de dívida ativa, ela tem sido feita de forma eficaz a ponto de superar as expectativas. Mas até isso você prevê. Não, sim, mas... Até isso você estima, sim, né? sim. Que é o que a gente falou assim, é fixado para conferir consistência ao plano, é estimado. Você começa um programa hoje de recuperação da dívida ativa, você estima arrecadar no ano que vem tanto. Então, e esse dever de casa vocês têm feito, e isso tem trazido aumento na arrecadação e tem trazido sempre um resultado muito próximo daquilo que é estimado. Você entendeu a colocação? Não foi uma crítica, foi uma... Não, entendi. Não, só quis dizer que o que tem os resultados positivos na receita própria são decorrentes de, além do crescimento da atividade econômica, ações diretas de governo, como a atualização do cadastro imobiliário, ações de cobrança da dívida ativa, ações de fiscalização, né? Esse trabalho tem sido incessante, então eles acabam por amenizar outros problemas, outras receitas que apresentarem algum déficit, eles acabam cobrindo. Mas é importante isso, porque às vezes a gente fala assim, poxa vida, mas no PPA estava dizendo que a gente ia alcançar tanto, não alcançou, então quer dizer que estava errado? Não. As receitas estimadas, elas são fixadas para conferir consistência ao plano e não são limites para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias. Pode acontecer da lei de diretrizes orçamentárias chegar aqui no ano que vem com valor um pouco diferente. E ela mesma vai alterar o PPA, correto? Nas leis orçamentárias ou nas que autorizarem abertura de créditos adicionais, assim como nas leis de diretrizes orçamentárias e nos créditos extraordinários, poderão ser criados novos programas. Interessante você guardar a palavra programa, porque você vai ver que o básico do PPA são os programas. Tá? Então, o que ele está dizendo? Olha, nós temos, nesse PPA, 39 programas, que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui está dizendo o seguinte, na LOA e na LDO, podemos criar mais programas. Podemos criar mais programas. Ou ações, ou modificar, né? Modificar os existentes, considerando-se em decorrência alterado o plano plurianual. Então, mais uma vez fica claro que o PPA não é estanque, ele pode ser modificado, os programas podem ser acrescentados programas em função dos recursos, porque programa ele é desenvolvido em função das demandas, dos problemas, mas também em função dos recursos, porque você pode ter problema e pode não ter dinheiro para resolver o problema. Então, aliás, é o que mais acontece. Você tem muito problema e pouco dinheiro. O cobertor é mais curto do que o doente. Então, o pé fica muitas vezes para fora. As metas e prioridades da administração pública municipal para 14, na conformidade do exigido pelo artigo 165, são as fixadas no anexo 6. Essas são as metas que tinham que vir na LDO, e como esse ano é um ano que a LDO vem antes que o PPA, então as metas que deveriam ter vindo com a LDO vêm agora junto com o PPA. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O texto da lei é um texto curto, fácil,
tranquilo, não requer grande prática nem tão pouco habilidade. A gente traduziu e acho assim, espero que para os vereadores fique tranquilo. O que é importante no PPA? Os programas. O texto da lei é simples. Ah, mas é só isso? Não, mas a pegada do PPA está nos programas. É ali que a gente tem que parar e olhar e falar assim, então o governo está indo para cá ou está indo para lá. E o que são os programas? O programa é um instrumento de organização da atuação governamental. É pelo programa que você vê para onde o governo está indo. E ele articula, o programa, ele articula um conjunto de ações. O programa, ele mostra quais são as ações que concorrem para um objetivo. Um objetivo que é mensurado por indicadores. Indicadores estabelecidos visando a solução de um problema. Um programa nada mais é do que a forma que o governo te dá para resolver um problema. É como ele diz que vai resolver o seu problema. O seu, que eu digo, é o da comunidade. Então, o importante é entender isso. Os programas têm origem nos problemas ou nas demandas. Os programas têm origem nos problemas ou nas demandas. Os programas mostram os resultados, os produtos, que são as metas, a serem ofertados à sociedade. E eles geram condições para a responsabilização e para o monitoramento e avaliação da atividade do governo. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso ter um PPA lindo. E eu posso chegar no final de 4 anos, olhar para aquele PPA e falar assim, mas não foi nada disso que foi feito nos últimos 4 anos. Ou eu posso ter um PPA e chegar ao final de 4 anos e falar, pois é verdade, este governo seguiu esse PPA e cumpriu isso. Ou eu posso ter um PPA que foi feito às pressas e depois de 4 anos você vê que ele foi inteiro recortado. Ele é planejamento. Então, ele deve reproduzir, ele deve ter origem nos problemas, ele deve mostrar para a sociedade como ele vai resolver esses problemas, e ele deve gerar condições para monitorar, para avaliar a atividade do governo municipal. Volta um pouquinho. Como eu falei, foram previstos 39 programas no projeto de lei 88 de 2013. Por uma questão técnica, a gente não vai ter como avaliar programa por programa. Eu não teria tempo aqui, mas eu trouxe os nomes dos programas para despertar a curiosidade. Até porque o projeto de lei está na internet. Os vereadores todos receberam o projeto de lei. Eles podem esmiuçá-lo, olhar, entendê-lo. Mas eu trouxe os nomes dos programas. Então, a gente tem um programa chamado Saúde Todo Dia. A gente tem um programa chamado Saúde Especializada. A gente tem um programa chamado Assistência Farmacêutica. Já dá para perceber que são programas voltados para a área da saúde. A gente tem um programa chamado Gestão do Sistema de Saúde. Isso não é feito da cabeça de uma pessoa. Isso é feito junto com o pessoal da área da saúde que sabe quais são as demandas, quais são as necessidades e passa para o pessoal de planejamento o que eles vão fazer. E isso vem, por óbvio, dos problemas que eles se deparam no dia a dia. A gente tem um programa chamado Vigilância em Saúde. A gente tem um programa de educação profissional. A gente tem um programa específico para merenda escolar. A gente tem um programa para educação básica com qualidade. Eu vou falar um pouquinho sobre esse depois. A gente tem um programa voltado para a área cultural, chama Itu Viva Cultura. A gente tem um programa voltado para a área de esportes, chama Esportes para Todos. E vocês vão ver que em cada um desses programas, quem pegar e olhar esses programas,
ele vai dizer quais são os seus objetivos. Ele vai dizer quais são as suas ações. Então, por exemplo, eu até falei que eu vou falar sobre o programa Educação Básica com Qualidade. O programa Educação Básica com Qualidade, ele consiste em, 10 ações. 10 ações. Então, ele prevê a construção, ampliação de unidades do EJA, né? Que é Educação de Jovens e Adultos. Ele prevê, para 2014, entre construção, ampliação e reformas de unidade do EJA, 4 unidades. Ele prevê a construção, ampliação e reformas de unidade do ensino fundamental. Para 2014, 26 unidades. Entre construção, ampliação e reforma. Ele prevê construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil. 41 unidades. Olha que interessante. Então, quando eu olho o PPA, eu percebo que o governo está aplicando mais recursos na educação infantil do que na educação no ensino fundamental. Por que será? Porque tem mais demanda hoje. Os problemas maiores estão aonde? No ensino fundamental? Não. Os problemas maiores estão no ensino infantil. Então, ele está priorizando o ensino infantil. O PPA me mostra isso. Então, se eu parar e olhar, eu entendo isso. Então, ele fala sobre o transporte de alunos no ensino fundamental e ele me diz o seguinte, que a meta para 2014 é transportar 11.900 alunos. Ele me diz que para 2015 a meta é transportar 12.155 alunos, tem um aumento. Para 2016, 12.320. Percebe que não é do nada, não é. E ele me diz o seguinte, que para fazer isso, ele vai gastar 12.593 em 2014. Então, isso aqui é muito bem feito. Ele tem dados relevantes. Ah, mas também tem transporte de alunos da educação infantil. E ele me diz que ele pretende transportar em 2014 5.440 alunos da educação infantil. E isso pula em 2015 para 6.120 alunos. E assim vai indo, 2016 e 2017. Então, vale a pena analisar cada programa, os seus objetivos, as suas ações e entender aquilo que o governo entende como um problema e de que forma ele pretende resolver. Eu gostaria até de aproveitar os vereadores que estão aqui presentes, né? A diretoria jurídica da Câmara teve a oportunidade de analisar o PPA, né, de acordo com a proposta que foi enviada pelo Poder Executivo. E nosso parecer foi favorável à tramitação, não apenas por atender os requisitos legais, né, na sua forma, como redação, o projeto em si, bem como os anexos que foram apresentados. Mas eu gostaria de publicamente fazer um elogio à Secretaria de Finanças, na pessoa do Valfrido, também ao Israel que está aqui presente, pela qualidade do detalhamento dos anexos, né? Nós podemos perceber que houve uma preocupação de que esses anexos, que são essas metas, esses índices que serão perseguidos pela administração pública aqui em Itu, que houve uma preocupação, houve um cuidado na preparação desses relatórios. E isso, para o planejamento do município, é muito importante. Então, eu gostaria de deixar aí o nosso reconhecimento por esse trabalho que foi feito. Olha lá. A gente tem um programa, por exemplo, não vou ler todos, tá? Mas eu tenho um programa chamado Copa do Mundo 2014. Poxa, mas por que a gente tem que prever isso? Porque é fato. Nós temos uma Copa do Mundo em 2014 e isso vai refletir na vida de todas as cidades, inclusive na vida de Itu. E aqui diz o seguinte, o objetivo do programa é preparar a cidade para melhor receber as seleções e turistas no ano da Copa do Mundo de 2014, fomentando o turismo receptivo, gerando empregos, divulgando a cidade nacional e internacionalmente. E o interessante é que, por óbvio, esse é um programa que tem metas e recursos para o ano de 2014, mas em 2015, 2016 e 2017 está zero, porque só vai acontecer em 2014.
Então, é assim que funciona o PPA. E eu compartilho, Gustavo, Dr. Gustavo, do seu elogio. Então, temos ali programas voltados para drenagem urbana, para serviços funerários, tem um programa chamado João de Barro, Itu em primeiro lugar, trânsito e transporte, cidadania e acessibilidade, poxa, tão atual, né? Tantos problemas hoje nessa área. Turismo em Itu, vale a pena conhecer. Programa de qualidade ambiental, Itu no cenário empresarial. Então, são os 39 programas que são processo legislativo, né, envolve a Câmara Municipal, programa de modernização administrativa. Vale a pena conhecer os 39 programas, eles estão, basta acessar o projeto pela internet, vem aí o tempo de emendas, enfim, vale a pena conhecer, porque realmente é muito importante. Por questões técnicas, eu não consigo colocar os quadros na apresentação. Mas a última questão que eu quero comentar diz respeito às receitas previstas para os próximos 4 anos. Então, eu tenho estimativas para 2014 de uma arrecadação de 616.896.000. Para 2015, 552.836.000. Eu quero abrir o microfone para o Israel, até para ele eu já perguntei a ele por que essa diferença, e ele já me explicou. Eu queria que ele explicasse para os vereadores e para a plateia. Aqui essa queda acentuada, aliás, na arrecadação, ela se dá por conta de que, em 2014, nós temos a previsão de investimento da ordem de mais de 92 milhões, sendo que 82 por conta de um PAC, que vai trazer obras de canalização do sistema de água e esgoto do município. Aliás, as obras já foram iniciadas, né? Então, essa é uma grande transferência que virá da União e que, até pelo vulto dela, nós não temos informações de que poderá se repetir em 2015, 16 e 17, alguma linha de crédito para o município ou algum recurso a fundo perdido, como é o PAC, que nos faça a colocar isso na proposta orçamentária. Então, o grande volume de queda aqui de receita de um ano para outro, ou seja, de 14 para 2015, é por conta dessa transferência de capital que eu estou dizendo, que é por conta da canalização do sistema de córregos e canais. Então, veja, a gente poderia dizer que é uma receita eventual, né? Em função de um projeto específico, é uma receita que veio do governo federal, e a gente não percebe essa queda na arrecadação das receitas próprias e no final, nas receitas correntes, que são receitas próprias mais transferências. Elas têm uma crescente. Nesse caso, especificamente, no final, na somatória de todas as receitas de 2014 para 2015, tem uma queda porque tem uma receita eventual que é de um projeto específico que tem para 2014 e não tem para 2015. Então, é importante os vereadores terem conhecimento disso, porque certamente vai surgir a dúvida na hora de aprovar. Bom, eu adoraria ficar olhando os 39 anexos aqui, mas nós não temos nem tempo e nem recursos técnicos para isso. Mas eu sugiro que as pessoas que estão aqui, que têm interesse, os vereadores, façam isso, porque vale a pena. Eu encerro a minha apresentação, agradeço aí a atenção de todos, e agradeço a atenção e peço que vocês deem muita atenção para o PPA. Obrigado, doutora Cláudia. Feita a explanação da doutora Cláudia, agora faculto a palavra primeiramente aos vereadores presentes. Então, os vereadores que gostariam de fazer pergunta. E eu peço a palavra. Abrindo com a palavra o vereador Marquinhos da Funerária. Queria só parabenizar a doutora Cláudia pelas suas explanações,
parabenizar o secretário Valfrido, o diretor Israel. Eu sei que é uma dificuldade muito grande que vocês têm lá na prefeitura. Eu acompanho o trabalho de vocês para que vocês montem esse PPA. A loucura, vocês ficam lá com a sua equipe de trabalho, desenvolvendo para que venham aqui na Câmara Municipal e apresente para a população. Uma população que só cobra e não comparece, né? Nós temos aqui na Câmara Municipal 4 assessores, Valfrido, 4 assessores. Como se pode cobrar de um governo se não aparece numa audiência pública, uma audiência tão importante que é o PPA? Então, isso aí não é... Estou satisfeito com a explanação da doutora Cláudia e tenho certeza que a explanação do secretário Valfrido e a do Israel vai ser convincente, mas fica aqui a minha indignação com as pessoas que não comparecem numa audiência pública, uma coisa tão importante para o desenvolvimento da cidade de Itu, e que vem 4 pessoas com boa vontade e para fazer seu trabalho, né? Porque aqui, Valfrido, só tem assessores, né? Assessor de imprensa, e nós temos aqui única e exclusivamente um repórter da Rádio Convenção. Então, eu fico muito triste porque a gente tira o tempo da gente para trabalhar, apresentar um projeto tão importante desse para a população, e fica aqui a gente olhando um para a cara do outro, sabendo já de tudo que está acontecendo, e as pessoas mais interessadas não vêm participar desse projeto. Essas aí são as minhas palavras. Passa a palavra. Com a palavra, o vereador Zelito do Quiosque. Bom dia a todos. Acho que a explanação da doutora Cláudia já deixou todo mundo satisfeito, mas eu fico feliz porque é a segunda vez que eu faço parte, eu acho que o vereador tem que participar sim, a população, porque principalmente no momento que a gente está no Brasil, de tanta reclamação, de tanta coisa, e numa hora dessa ninguém vem. Isso que por isso que eu reclamo quando os manifestantes vêm para a rua. Por que não vem assistir uma audiência pública para ver o que a cidade faz, projeto que a gente tem daqui até 2017? Isso eles não vê. Quer dizer, vir para a rua fazer manifestação é muito fácil, né? Igual eu discuti no dia 7 de setembro, que foram para a rua fazer manifesto, não deixou realizar um evento igual dia 7 de setembro. Por que não vem um dia que nem hoje assistir a audiência pública? Isso que, Marquinhos, concordo com você. O plenário era para estar cheio. Tem 4 pessoas no plenário, 5 pessoas, eu concordo. Por que o pessoal do manifesto não vem hoje aqui para assistir isso aqui, a audiência pública? O trabalho dos vereadores, do prefeito, dos secretários, isso eles não vêm. Isso eles nem sabem que está acontecendo, porque não faz parte do governo. Faz parte do manifesto só. Só quer falar mal do que o governo faz. Nunca fala bem. E as pessoas que mais reclamam nessa Câmara, Marquinhos, não vêm. Então, eu concordo com a sua explanação. E eu estou muito satisfeito, sim, doutor Cláudio. Eu acho que a explanação está muito bem. E o trabalho de vocês, a competência que tem, doutor Gustavo, Israel, Valfrido, eu fico muito feliz. Obrigado. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, faculta a palavra ao público, se alguém quiser fazer. Só mais uma palavrinha. Marquinhos, da funerária. Viu? Eu não me refiro nem aos vereadores, porque, por exemplo, o nosso presidente hoje tem um compromisso em São Paulo, tem uma audiência em São Paulo, o doutor Olavo também tem uma outra audiência em São Paulo, outros vereadores têm outros compromissos. Eu não me refiro, né, eu não me refiro nem tanto aos vereadores, porque a maioria já tem compromisso agendado. A comissão tem que vir, porque a nossa comissão nunca faltou nenhuma audiência pública. Eu me refiro relativamente ao público, né? Porque é cobrado e não aparece numa audiência pública dessa, que é o PPA, uma audiência tão importante para o município que está tentando fazer o melhor possível para a população de Itu.
Então, faculto a palavra ao público presente, quem gostaria. Eu, antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença do senhor Valfrido, do senhor Israel, do Dr. Gustavo. Agradeço a explanação da doutora Cláudia e da presença do repórter Dinho, da Rádio Convenção, também a presença dos assessores, e comungo com duas coisas que foram colocadas aqui. Uma, com relação à ausência do público e de alguns vereadores que tanto criticam e que num momento que poderiam esclarecer mais, continuam ausentes. E a outra questão que eu comungo, então, com a palavra dos que foram ditos, foi com a palavra do Dr. Gustavo, referente ao plano em si, que a gente percebe que é um plano, e também quando a doutora Cláudia colocou, né, é um plano elaborado com muito profissionalismo, nada daquela questão do eu acho e joga os números como se fosse só um preenchimento de uma planilha. A gente percebe um carinho, um esforço de trabalho que foi despendido para a elaboração desse plano. Então, gostaria de dar o parabéns para todos os envolvidos na pessoa do senhor Valfrido, e para que repasse para que todos os envolvidos na elaboração desse plano são merecedores de um crédito bastante grande para o município de Itu. Tá? Da minha parte foi bem esclarecido, então não colocaria nenhuma questão. Não sei se o senhor Valfrido Carotti gostaria de complementar antes de encerrar, também o senhor Israel posteriormente. Então, com a palavra, o senhor Valfrido Miguel Carotti. Professor Freital, em seu nome quero agradecer a presença aqui de todos os vereadores, doutor Gustavo, nossa palestrante aí, praticamente, que foi muito clara, né, nas suas colocações. É importante, muitas vezes, hoje, você traduzir aquilo que tecnicamente é colocado de uma maneira até difícil da população entender, né? E da maneira com que você colocou, realmente está muito fácil de se entender. Mas eu quero deixar claro o seguinte aqui, que esse trabalho foi uma conjunção de trabalhos de todas as secretarias. O prefeito, ele tem uma visão, mas ele tem uma visão macro. Cada secretário tem uma visão localizada do seu setor. E aí a preocupação não fazer o PPA foi justamente buscar em cada uma das secretarias a realidade vista pelo secretário, pelos seus assessores dentro da demanda social. Cada secretaria se esforçou no sentido de trazer essas informações. A Secretaria de Finanças, evidentemente, deu toda a coordenação a isso. Capacitação, porque uma coisa é você pegar um governo que está iniciando, pessoas novas, e passar essas informações, essa capacitação, que é extremamente necessária para criar uma visão mais clara sobre aquilo que deve ser feito. Isso aqui é o resultado desse trabalho. Que, evidentemente, como foi dito já, ele não é definitivo. Ele deverá sofrer alterações, sim, ao longo dos 4 anos. Temos muita coisa para acontecer aí nesses 4 anos. Itu está entrando hoje numa nova era. E nós sabemos disso. Nós estamos entrando numa era da industrialização. Numa era onde Itu se projeta dentro do interior de São Paulo como uma região altamente procurada pelas indústrias, o que vai fazer com que a arrecadação provavelmente também possa subir. E subindo a arrecadação, todo o ajuste com relação aos projetos deverão ser feito, no sentido de sempre procurar atender às demandas sociais. Por outro lado, eu quero destacar também a dificuldade que se tem com relação à realização de um projeto, a realização de um orçamento, porque isso aí depende do dia a dia, depende do mês a mês, do acompanhamento rigoroso daquilo que está se projetando.
Se a projeção já é difícil para se fazer, porque ela está montada, evidentemente, só um detalhe. Oportuno. Deixa aí. É importante destacar que uma previsão não é tão fácil de ser feita. Nós estamos vivendo hoje momentos de incerteza, incerteza jurídica, incerteza de arrecadação, que realmente cria uma situação muito difícil para você projetar qualquer tipo de receita. Isso obriga você a se inteirar até de assuntos internacionais. Porque hoje, uma mera modificação do sistema econômico da China altera as posições aqui no Brasil. Então nós temos que ter hoje uma visão muito aberta, muito profunda, para poder errar menos, porque errar vamos errar. Não tem a menor dúvida disso. E muitas vezes, na Secretaria de Finanças, a gente é obrigado a dizer não. E muitas vezes o próprio secretário não aceita ou não. Mas é importante saber que nós somos os responsáveis pelo equilíbrio orçamentário, pelas contas do município, e que muitas vezes é importante o vereador também, evidentemente, entrar nessa realidade, os secretários também entrar nessa realidade, para poder fazer com que as coisas caminhem dentro daquilo que se projeta, com a segurança, com o equilíbrio que se exige. Existe hoje uma demanda social, sem dúvida. A população hoje reage, vai às ruas, exige ações que muitas vezes não estão nem previstas. Mas o importante é a gente buscar ouvi-los, sem dúvida, e procurar, através de uma melhor execução, de uma melhor realização orçamentária, procurar atender aquilo que já é uma realidade, uma despesa, um projeto que já é realidade, e procurar adaptar aqueles outros que venham a atender a demanda social. Sempre com aquele cuidado. Não vamos sair na louca para fazer coisas que não estão previstas. Isso cabe à Secretaria de Finanças trabalhar em cima de uma realidade que nem sempre é a mesma realidade que a população vê. Então é importante colocar dessa maneira, dizer que vamos continuar batalhando no sentido de aumentar a arrecadação do município. Muitas vezes somos obrigados a ir buscar receitas extraordinárias para poder atender uma demanda extraordinária também. Mas é importante destacar que as receitas extraordinárias, pelo próprio nome se coloca, é uma receita extraordinária, não é uma receita ordinária. E nós temos que trabalhar em cima da receita ordinária, gerar despesas que poderão ser cumpridas, e não aqui gerar despesas que estão baseadas numa receita extraordinária que você não tem a certeza que vai ocorrer. E aí a preocupação nossa é justamente essa, dizer não sim, vamos dizer sempre o não, mas no momento que seja necessário dizer o não. E estamos abertos também para dizer o sim, no momento que for necessário dizer o sim. Eu quero agradecer a presença de todos, me colocar à disposição na Secretaria de Finanças, compartilhar aqui com todos, com realmente o trabalho feito pelo pessoal ligado à Secretaria de Finanças e todos os demais secretários, culminaram nesse trabalho. Esse trabalho que virá a ser praticamente a base daquilo que vai ser o governo do Twizy, mas que, mais uma vez eu reforço, deverá sofrer alterações pela própria evolução que o município vai ter. Nós estamos prevendo aí para os próximos anos, em função dessa industrialização em massa que deverá ocorrer, um aumento da arrecadação, e com isso então a gente vai ter chances de voltar à Câmara, apresentar os novos projetos, mas sempre, como eu digo, pé no chão, assentado com o pé no chão, respeitando as realidades, que nem sempre é a mesma realidade que a população vê. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, senhor Valfrido. Nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos da audiência pública, agradecendo a presença da doutora Cláudia Batista, dos vereadores, dos representantes do Executivo e dos demais presentes. Boa tarde a todos. Ana, deixa eu falar com você. Rafinha.